Bem, vamos começar. Pessoal, essa aula é uma aula introdutória ao curso, né? O Sonho e o Mundo das Trevas, que é baseado, a gente vai estudar esse livro do Hillman, né? Fica pequenininho na tela para vocês, O Sonho e o Mundo das Trevas, que é publicado aqui pela Voz, a tradução da Vozes. Então, essa é uma aula introdutória para o curso, e aí eu escolhi trabalhar com vocês, já que o título é justamente, né, o sonho e o mundo das trevas, que naturalmente aqui aparece como Hades, né? O título em inglês é Underworld, o Arley estava falando aqui para mim. Não é assim, não. Copiei a letra. É Underworld, que é traduzido como Mundo das Trevas, meio que para segurar assim, a perspectiva, manter a questão poética do termo. Né? Tem gente que traduz por submundo ou por mundos inferiores. Qual era o outro? Mundos inferiores, submundo, mundo de baixo, mundo subterrâneo também, mas mundo das trevas acaba tendo uma perspectiva assim mais poética. Não, estou dizendo assim, literalmente a palavra, underworld, ou seja, o mundo embaixo, né? Que é relacionado aqui ao Hades. Então eu resolvi, a gente já tem uma aula aberta, já que o tema do curso é o sonho e o mundo das trevas, o mundo do Hades, a gente conversar um pouco sobre a perspectiva do próprio Hades. E para isso eu trouxe o capítulo 11 da Odisseia. A gente vai discutir algumas coisas, justamente porque na Odisseia, nesse capítulo 11, é quando Ulisses, para voltar para casa, ele vai até o mundo dos mortos, ele entra em contato com o mundo dos mortos para consultar Tiresias e saber como voltar para casa, certo? O nosso objetivo aqui é que nós vamos dar um primeiro pulo do gato. Não é, na verdade, conversar sobre mitologia. Veja, eu vou usar aqui uma paráfrase em duas questões. Uma, em Símbolos da Transformação, essa é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, embora seja um dos livros iniciais da obra do Jung. Ele faz uma divisão, o Jung fala sobre as duas formas de pensamento. Uma primeira forma caracterizaria a consciência e a outra o inconsciente. A forma que caracteriza a consciência, ela seria racional e se expressaria essencialmente por palavras. Enquanto a forma do inconsciente, ela seria simbólica e se manifestaria por imagens. Eu trago isso aqui de uma maneira muito rápida para a gente perceber o quê? Que a linguagem do inconsciente, a linguagem da alma, ela é diferente daquilo que faz o ego, daquilo que faz o inconsciente. Isso aqui é interessante, porque a gente está fazendo um outro curso pelo INPA de psicologia alquímica. Psicologia alquímica. E por que esse termo alquímica? Já que Jung faz psicologia e alquimia. E aí o Hillman, ele vai muito em cima dessa ideia. Psicologia e alquimia é o fazer uma leitura psicológica da alquimia. Está lá, assim, o grande trabalho do Jung dos anos 30 em diante. Nos últimos 30 anos de vida dele, ele vai ter a alquimia como grande tema de trabalho. Por que não psicologia e alquimia e sim psicologia alquímica? Aí o Hillman, logo no começo, quando ele teve o primeiro capítulo sobre a linguagem alquímica, ele vai dizer: não me interessa fazer uma leitura psicológica da alquimia. Isso Jung já faz muito bem. O que eu quero é fazer uma leitura alquímica da psicologia. É o inverso. É construir um olhar
olhar para a psicologia através de um imaginário alquímico. Veja, é completamente diferente. E aí eu vou usar um exemplo simples. Por exemplo, nesse ciclo que representa o processo alquímico, você nasceria de uma maneira mais simples, da nigredo, ok? Iria para albedo, da albedo para rubedo e ciclo, né? Que na realidade nunca se completa. Em termos assim psicológicos, nunca se completa. Você está sempre, né? Onde a nigredo seria meio que a sombra, o início do processo, o desconhecimento, o despertar da psique e tudo mais. A albedo, o momento onde você tem uma mínima percepção de determinados conteúdos. A rubedo, digamos assim, uma vez que eu sei alguma coisa, o que é que eu faço com aquilo que eu sei? Eu vou para o mundo, eu vou para a carne, rubro, né? Sangue, corpo, e ciclo novamente. Entre a nigredo e a albedo, você teria o azul. Entre a albedo e a rubedo, o amarelo. Está lá no livro do Hillman, o amarelecimento, azul alquímico, aquela coisa. Aí eu quero dar um exemplo para vocês. O azul, ele meio que representaria o despertar da psique da matéria. Tá? Se eu faço psicologia e alquimia, olha a diferença. É isso que eu quero trabalhar com vocês antes da gente entrar na imagem do Hades. Se eu faço psicologia e alquimia, sempre que eu tiver algo azul, que eu for fazer uma análise do azul, eu estou fazendo uma análise do despertar da psique na matéria. Ok? Tranquilo? Se eu faço uma psicologia alquímica, sempre que eu estiver num processo de despertar da consciência psíquica, isso será azul. Vocês conseguem perceber a diferença? Ou não? Sim ou não? Porque a gente vai partir na questão do AIDS daí. Vocês conseguem perceber qual é a diferença de um campo para o outro? Pode, lógico. Pode dizer que não. O pessoal de casa percebeu a diferença ou não? Sim? Porque, veja, se eu faço psicologia e alquimia, eu estou aplicando o conhecimento psíquico do ego, olhando para as categorias da alquimia e dando uma interpretação. Aí eu posso dizer, quando eu saio da Nigredo, eu entro, por exemplo, no processo de análise, começo a pensar sobre alguma coisa, começo a entender melhor alguma coisa, eu posso brincar e dizer, isso é um processo azul. Ou seja, eu estou começando a despertar uma consciência em cima de algo que antes eu não sabia. A Nigredo, a sombra. Ok? Então, aí eu encontro o azul. Mas se eu inverto e eu faço uma psicologia alquímica, o que eu estou dizendo para você é que todo processo que levar a um despertar de uma consciência, um despertar da psique da matéria, será um processo azulado. É diferente, eu transformo em estilo. Eu não dependo mais da presença ou não da cor. Eu estou falando agora do estilo em torno do qual a coisa acontece, do qual a análise acontece, do processo. Então, o que o Hillman faz é uma psicologia alquímica e não uma psicologia e alquimia. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque, para mim, eu advogo muito essa ideia. É, um autor, um autor como o Hillman, pois não. A gente entender certas coisas dele, eu acho que esse é o caso do livro, do Hades, do Sonho Mundo das Trevas. Não basta eu ler o livro, eu tenho que me apropriar do estilo do autor. Senão, muita coisa parece completamente nonsense. Eu tenho que entender como é esse estilo, como é que ele apresenta o conteúdo. Existe o conteúdo, existe uma forma muito própria do Hillman, que tem os dois pés dentro da literatura, de apresentar aquele conteúdo. Por exemplo, o Jung apresentando o mesmo conteúdo seria muito mais técnico do que o Hillman. Ok? Então a gente tem que se apropriar um pouco do estilo que o autor trabalha. É o que está nas entrelinhas, a maneira poética com a qual. Tá? Por quê? Porque, da mesma forma, eu posso apresentar uma coisa nessas duas linguagens. Eu posso apresentar a alma num discurso racional,
conceitual, palavras, teórico, ou eu posso apresentar esse mesmo conteúdo de uma maneira poética, simbólica, imaginal. O conteúdo pode ser o mesmo, mas o estilo é diferente. Então, para a gente se aproximar do Hades, não é simplesmente. Aí é que está a coisa. Não é estar aqui. Nós não vamos falar do Hades numa linguagem racional e conceitual. O que o livro pede, o que o autor pede é que você venha para cá. O Hillman, justamente porque ele tem um estilo muito poético de falar, como ele é muito próximo da literatura, aliás, antes de ser psicólogo, ele era da literatura, tá? Ele fala muito das imagens através de um estilo imaginal de escrita, muito poético. Então não espere, por exemplo, no livro, não tente se apropriar das coisas através daquele discurso bem teórico que outros psicólogos fazem. A gente vai entrar num outro mundo. Para você entender o sonho e o mundo das trevas, o seu olhar, a sua forma de aprender as coisas, ela tem que vir para cá. Ela tem que se tornar um pouco mais underworld. Ok? Ou seja, sair dessa perspectiva racional, teórica, conceitual e se apropriar de um discurso mais imaginal, mais anímico, para você perceber o que é aquilo. É isso que o livro está pedindo de nós. E o nosso processo ao longo do curso vai ser esse. Não vai ser chegar aqui para discutir questões eminentemente teóricas, racionais, conceituais, mas discutir o tema a partir de uma perspectiva imaginal. Certo? Então vamos lá. Mais coisas ao longo da apresentação. Primeiro slide, passei. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, isso aí é Ulisses consultando Tiresias, tá? No mundo dos mortos. Vai o primeiro. Pronto. Hades, né? Hades que muitas vezes se confunde com o próprio submundo, ora com o Deus, né? A gente não sabe, não é especificado se ele é o Deus em si, né? Aparece de forma indistinta como Deus ou o próprio submundo. É um dos três irmãos, como está aqui, filhos de Crono e Reia. Você tem Zeus, a quem coube governar os céus, Poseidon, a quem coube governar as águas, e Hades, a quem coube governar a escuridão nebulosa dos mundos inferiores. Tá? Então veja, isso aqui está na Ilíada, no capítulo 15. Pois somos três os irmãos, filhos de Crono, que Réia deu à luz. Zeus e eu, sendo o terceiro, Hades. Aí é Poseidon falando, rei dos mortos. De forma tripla estão todas as coisas divididas. Cada um participa da honra que lhe coube. Coube-me habitar para sempre o mar cinzento, agitadas as sortes. Poseidon. A Hades, a escuridão nebulosa. E a Zeus, coube o vasto céu no meio do éter e das nuvens. Mas a terra ainda é comum aos três, assim como o Alto Olimpo. E Ilíada, capítulo 15, aí versos de 189 a 193. Hades, a palavra, isso aqui é importante, ela vem do verbo idem, ou ides, que significa justamente ver. O a é um radical que no grego indica o contrário, né? Então você fala, nomos é lei, em grego, anomia é a ausência de leis, a falta de leis. Então, idem ou ides é justamente o ver, a visão. Hades significa justamente o oculto, aquilo que não se vê. Inclusive para os deuses. Hades ele é oculto, inclusive para os próprios deuses. É um mundo oculto aos deuses. A gente vai ver isso depois na Odisseia. Ok? Então, aguardem essa ideia aqui do verbo ver, porque ela é extremamente importante para nós no segmento da aula. Pode passar. Esse aí é Aquiles. Eu ia colocar uma tarja preta ali, mas não deu tempo.
para tirar a imoralidade, mas também nem precisa, né? Isso aí é logo no início, no primeiro canto da Ilíada, né? No início do texto. A ira, deusa, celebra do peleio Aquiles, o irado desvario que aos aqueus tantas penas trouxe e incontáveis almas arrojou no Hades. Ou seja, o Hades como o local de repouso para o qual irão todos os mortos. Ao contrário do cristianismo, que tem essa perspectiva de uma parte vai para o céu, uma parte vai para os mundos inferiores, infernarum, que é o inferno, né? Para o grego, todos os mortos vão para esse mundo subterrâneo. Alguns vão para o Tártaro, que seria, entre aspas, uma parte ruim para os maus, e outros para os Campos Elíseos, que seria o local dos heróis. Mas todos vão para o mundo subterrâneo, as almas. Lembrando que a Odisseia e a Ilíada é uma obra aí por volta do século VIII antes de Cristo, né? 800 anos. É claro que essas noções da mitologia elas vão se transformar ao longo dos séculos e em obras posteriores, por exemplo, a época de ouro do teatro grego, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, daí por diante, é século 4 ou 5. 400 e pouco ao inverso é o quê? Século 5, né? Século 5. Homero é século 9. Então as noções se transformaram, a gente está trabalhando aqui um período anterior. Então, todos os heróis vão para o Hades. Uma coisa interessante, a Ilíada não é um poema sobre a guerra de Troia. A guerra em si dura 10 anos. A Ilíada, ela compreende um período de mais ou menos 50 dias. Pouco mais do que isso, 51, 52 dias. O que é que ela conta? Ela conta a ira de Aquiles. Ela conta um episódio que ocorre na guerra. Quando Aquiles, ofendido por Agamenon, se retira da guerra, né? E depois retorna à guerra também irado por conta de Heitor ter morto Patroclo. Tá? Então ele vai, mata Heitor, tem alguns acontecimentos, e aí tem os funerais de Patroclo de Heitor, acabou a Ilíada. Você não sabe nem o final da guerra. Você vai saber o final da guerra quando é contado na Odisseia. Então não é um poema sobre a guerra de Troia, é um poema sobre a ira de Aquiles. Tanto que a primeira palavra aí do texto é justamente ira. Quando você abre o texto no grego, a primeira palavra do coisa é menim, que é ira. A ira canta deusa, do Peleu Aquiles, né? Ou seja, de Aquiles, filho de Peleu. Ok? Algumas traduções, elas optam por uma questão poética, por inverter, por dizer assim, canta, ó deusa, a ira de Aquiles, filho de Peleu. Mas a palavra inicial do poema é justamente ira. Vai. Uma outra questão interessante para a gente seguir. Veja, isso é já no canto 22, tá? É o momento que vai ter a batalha entre Aquiles e Heitor. Aquiles já sabe disso. E aí ele diz: agora a morte má não me está longe. Porque os gregos partilhavam a ideia de que cada um tinha um destino e que a morte só o alcançava quando chegava a sua hora. A noção que, de certa forma, a gente traz até hoje, né? Agora a morte má não me está longe. Ronda-me, não me é dado fugir. Zeus o quer, desde muito, e seu filho Deus longo e flecheiro. Isso é Apolo. Algumas traduções, por uma questão poética, eles usam muito essas palavras duplas. Longo e flecheiro. Como é que chama? Tinha outra. Eles sempre juntam as palavras. A tradução do Haroldo de Campos faz muito isso. Né? Ele não fala de longas flechas, é longe flecheiro. Antes benignos davam-me proteção. Agora a Moira, que é o destino, colhe-me. Não quero vil e sem glória morrer. Glória, Cleos. A importância da ideia do herói ter glória. A glória do herói, dentro da Ilíada, que é o mundo solar dos heróis, são justamente os feitos realizados em vida. Algo de grande quero ao vindouros legar. Por que essa ideia é interessante? Aquiles, quando ele vai à guerra, ele sabe que vai morrer. A mãe diz a ele.
né? Duas ou três vezes ao longo da Ilíada ele volta ao mesmo tema. Mas logo no primeiro canto, quando ele se afasta, quando ele se afasta da guerra ofendido por Agamenon, ele relembra, né, ele está lá conversando com a mãe, aí a mãe diz a ele, eu te queria junto às naves, ou seja, junto aos navios e não na batalha, pois eu te criei nutrido de infortúnio. A Moira te persegue de perto, tens vida breve. E mais à frente ele volta ao tema outras duas vezes, ou seja, ele sabe que vai morrer. E ele vai morrer tão logo ele mate Heitor. Isso também vai ser uma coisa para desenvolver daqui a pouco. Né? Mas mesmo assim, qual é a glória de Aquiles? Aquiles é um guerreiro. E um guerreiro, veja bem, às vezes se escapa nas traduções porque é aquele tipo de coisa que a gente só entende quando um comentador vai falar. Não existe só um tipo de guerreiro, ou de rei. Agamenon também é um guerreiro, é um rei guerreiro. Mas Agamenon, se você olhar na Ilíada, ele é aquele rei da estratégia, é aquele rei do comando. Aquiles é um rei guerreiro do corpo a corpo, da batalha frente a frente com o outro. Estratégia da guerra. Aconteceu. Com Ulisses, por quê? Porque Ulisses é um estratégico. Mas Ulisses também é um guerreiro. Ele se incomoda com Agamenon. É porque o grande dom de Ulisses é a esperteza. Né? Mas, por exemplo, o filme Troia, que é um filme muito ruim em relação ao livro, ele é bom com um filme de ação. Né? Ele é bom com um filme de ação, eu gostei. Mas em relação ao livro, ele é péssimo. Mas no começo, quando eles vão ter aquela batalha frente aos Tessalônicos, que é o momento que Ulisses não, que Aquiles mata um guerreiro, um cara enorme. Vocês já assistiram o filme? Tem um cara que é enorme, né? Vamos lutar um contra o outro aqui. Quem vencer leva tudo, aquela coisa. Daí vem um guerreiro dos Tessalônicos. O cara mede mais de 2 metros de altura. Aí vem Aquiles, que estava no bem bom, né? No acampamento. É chamado lá pelo menino. Quando ele chega, aí Agamenon diz assim: eu devia mandar ele açoitar pela sua insolência, de não estar junto do exército. Isso não está no livro, não. Isso é coisa do filme. Mas dá uma ideia interessante. Aí Aquiles volta, né? Então você é que devia lutar. Por quê? Porque ele sabe que Agamenon não é esse tipo de comandante. Você é que devia lutar. Aí Nestor vai até ele e diz: rapaz, se você pode matar esse cara aqui com um golpe, olha a quantidade de gente que vai salvar a própria vida, né? Senão vai todo mundo morrer aqui, vai ser uma loucura. Vai lá, não sei o quê. Aí ele volta para lutar. Quando ele passa por Agamenon, ele diz assim: imagine um rei que lute suas próprias batalhas. Não seria uma grande visão? A cena em si não está na Ilíada, mas a queixa dele está. Quando ele fala de Agamenon, naturalmente já movido pela ira, ele diz: é um rei de nada. Rei de nada porque ele na realidade, Agamenon é o grande rei de todo, né? Porque é o que leva mais guerreiros, é o que está com mais gente. Mas é um rei que não vai mesmo para chibata, não vai para briga. Ele fica lá dentro, vai para cá, vai para lá, muitos guerreiros assim. Ulisses, ou Aquiles não, Aquiles é aquele que vai para confusão. Percebe? Então a glória dele, isso é interessante, é o quê? É a luta. Nesse primeiro trecho, que ele está falando com a mãe, logo no canto 1, isso não aparece. Quando ele vai falar depois, passa aí. Está aqui, ó, já no canto 9, que é quando ele está afastado, e o Odisseu, Ulisses, vai com uma assembleia de líderes conversar com ele e pedir para ele voltar para a guerra. É a assembleia. Aí ele diz assim: olha, Tétis, a deusa de pés argentinos, que é o título dela, a deusa de pés de prata, de quem fui nascido, já me falou sobre o dúplice fado que a morte há de dar-me. Se continuar a lutar ao redor da cidade de Troia, não voltarei mais à pátria. Ou seja, ele sabe, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Porque ele está pensando em voltar para casa. Se eu ficar, eu vou morrer. Mas eu morro aqui, mas tenho uma glória eterna. Se para casa voltar,
para o grato torrão de nascença, da fama excelsa, hei de ver-me privado. Mas vida muito longa conseguirei, sem que o temor da morte muito cedo me alcance. Ou seja, se eu voltar para casa, eu vou ter uma velhice longa, feliz, né? Mas não vou ter glória. Por quê? Porque é isso aqui que eu sou. Um guerreiro não volta para casa. Percebe? Se eu voltar para casa, se eu, entre aspas, me acovardar, tudo bem, vou ter uma vida longa, filho, mulher, governar filho e tudo mais. Mas eu não terei cleos, eu não terei glória. Então ele escolhe ficar. Né? É o jogo do. Lá no filme aparece isso, né? Só que lá aparece como uma vaidade do. Sei lá, você lembrado pelos séculos dos séculos. É. Na realidade, é a natureza dele. É a natureza dele. Já a glória de Ulisses, de Odisseu, digamos assim, o completar, a completude da moira dele é voltar para casa. Por isso que a Odisseia é um poema que em grego é nostos, é um poema sobre o retorno, uma viagem de volta para casa. A impressão que eu tenho de Troia é que todo mundo não queria ir. A impressão que eu tenho é que todos os envolvidos não queriam ir, não ser não. Na realidade, tem um acerto antes, né? Tem um acerto relacionado a Helena. Tem uma história, aliás, tem três histórias que se conectam. Uma de Alexandre Paris, tá? Que assim como o Édipo, quando ele nasce, diz: olha, esse menino aqui vai ser a razão da destruição de Troia. Aí eles mandam o fulano, o Alexandre Paris, para outro canto afastado, para o Monte Citerão, para ficar lá, para ver se, como Édipo, eles fazem isso com Édipo, né? A família de Édipo manda ele para longe na tentativa de evitar que ele case com a mãe e mate o pai. Aí tem uma segunda história, que é da festa dos deuses, que vai todo mundo e eles não convidam justamente a discórdia. Mas a discórdia, como gosta de uma confusão, ela vai. Né? E aí ela leva uma maçã de ouro, que é o famoso pomo da discórdia. Aí quando ela chega lá na festa, tá as deusas tudo na mesa, ela rola a maçã na mesa e diz: essa maçã é para a mais bela das deusas. Aí agora, para decidir quem é a mais bela. Aí vão escolher quem para decidir? Vão escolher pares. Normais, elas vêm se estapear. Mas como são deusas filhas, Elas escolhem pares para decidir. Né? Aí Atena oferece uma coisa, Hera oferece outra, e Afrodite oferece a Paris a mais bela de todas as mulheres, que é justamente a lenda. Ele escolhe Afrodite, decide que ela é a mais bela das deusas, e ela dá a ele de presente Helena. E tem aí uma terceira história, que diz que Helena, na idade de casar, todos os reis ali do pedaço queriam casar com ela, e o pai, vendo que se desse a mão para um ou para outro ia dar uma confusão grande, ela diz: ela vai escolher. Mas vai escolher com a seguinte condição: a escolha dela vai ser aceita, ninguém vai questionar, tá? E todos os outros, né, reis terão que assumir a ideia de que no momento que o casamento dela for ameaçado, todos os outros deverão se reunir para proteger. A escolha que ela fez. E aí ela escolhe Menelau. Então, meio que quando Paris leva a Helena, todos os outros são meio que chamados para defender o casamento de Menelau. Aí são histórias extra da obra de Homero. Né? Sim, mas voltando aqui. Então, Aquiles, ele escolhe justamente permanecer na guerra, morrer e conquistar a sua glória. Por quê? Porque essa é a natureza dele. Ok? Vai.